Bom, a paz do Senhor, hoje vou trazer um estudo, ou melhor, vou começar um estudo dentro do livro de Gênesis. Vou começar a estudar o livro de Gênesis. E quem quiser estar participando desse estudo, é até bom para aumentar o conhecimento, porque sempre é bom estar estudando a Bíblia, a palavra do Senhor. O próprio Jesus ele disse que nós devemos examinar as Escrituras, porque nela podemos encontrar a vida eterna. E o livro de Gênesis é um livro que dá a parecer que ele é um pouco científico. Né? Algumas pessoas que vão até estudar a história do livro de Gênesis, né? Porque também é um livro histórico, né? Podemos considerar o livro de Gênesis um livro histórico, mas com algumas mitologias, né? Que quando se fala mitologia e que há dentro da história de Gênesis, aí as pessoas elas levam um susto com isso, elas acham até um absurdo. Por quê? Porque quando a pessoa vai ler o livro, eles leem de uma forma cristianizada. O livro acaba sendo todo cristianizado, ele acaba sendo todo, até mesmo se torna um livro todo espiritual. E é por isso que é bom estudar, por isso que é bom ler também a, a história do livro de Gênesis. Por isso que é bom. Porque todo mundo sabe que Gênesis significa o começo. E quando se trata de falar do começo, aí vem à mente dizendo que é o começo da humanidade, que é o começo dos céus e da terra, que é o começo da criação de todos os animais, de todos os seres viventes. Então, não vou entrar bem dentro do agora, nesse pequeno vídeo, eu não vou entrar dentro dos primeiros capítulos, que era o capítulo 1, mas eu vou dar apenas uma pequena introdução porque de que qual era o objetivo do livro de Gênesis? Qual era o objetivo do livro de Gênesis? Porque foi necessário, qual foi a necessidade de se escrever, de relatar todas as coisas dentro desse livro, do livro de Gênesis? Então, o objetivo do livro de Gênesis não é contar a história da humanidade. O objetivo do livro de Gênesis não é contar a história da humanidade. Quando a gente vê aqui no Gênesis capítulo 1, versículo 1, a gente vê logo escrito aqui: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Está logo no começo. A gente vê escrito essa palavra: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando a gente olha o primeiro versículo do livro de Gênesis, a gente vai ver
que o autor ele está querendo passar uma mensagem. O livro de Gênesis, no primeiro versículo, ele está querendo o quê? Ele está querendo passar uma mensagem a alguém. Ou ele está querendo passar uma mensagem a um povo. A um povo. Então, o objetivo do livro de Gênesis, ele não é contar a história da humanidade. Esse não é o objetivo do livro de Gênesis. Então, o objetivo, qual então seria o objetivo do livro de Gênesis? O objetivo do livro de Gênesis é contar a história do povo de Israel. Esse é o objetivo do livro de Gênesis. Porque mais tarde, depois, os filhos dos filhos de Israel, eles iriam ler esse livro. E que esse livro, ao ler esse livro, é muito interessante. O comportamento do povo, o comportamento dos filhos de Israel, iria mudar com a leitura, com o ensinamento, ou com a mensagem que o livro de Gênesis está passando para o povo. Agora, é interessante que o livro ele vai contar a história, claro, a gente pode dizer que pode contar a história da humanidade, mas em específico ele vai contar a história do povo de Israel. Ele vai fazer o quê? Ele vai traçar toda a sua linhagem. Por quê? Porque o povo de Israel ele precisava conhecer a sua identidade. O povo só precisava conhecer a sua identidade. Eles precisavam saber de onde ele veio e para onde eles iam. Então, o objetivo do livro de Gênesis, que na realidade de ele ter sido escrito, foi isso. E a gente acostuma a ler o livro de Gênesis e a gente não para prestar atenção nisso. Não para prestar atenção. É como você se tornar uma nação, né? O povo se torna uma nação, o Brasil foi descoberto, vamos dizer assim, como usar um exemplo, o Brasil. O Brasil ele foi descoberto. Então precisou contar a história do Brasil, né? Apesar que a história do Brasil ela é cheia de fantasias, né? Mas precisou escrever a história. Por quê? Porque o povo precisava saber de onde eles vieram. Quais eram as promessas que foram feitas a eles através de Abraão. E para onde eles iam. Então, esse foi um dos objetivos, de o autor querer escrever o livro de Gênesis, porque não era fácil, não era fácil ter uma nação, não era fácil administrar uma nação. Então precisava de ensinamento, precisava de regras, precisava de conhecimento. O povo precisava mudar as suas atitudes, mudar seu caráter, porque toda vez que o povo de Israel tropeçasse, eles olhariam para o livro de Gênesis e diriam para eles mesmos, olha, a gente sempre foi assim desde o começo. Toda vez que eles tropeçassem, eles iam dizer, quando eles olhassem para o livro de Gênesis, eles iam falar assim,
A gente foi assim, olha, já faz muitos séculos, desde o começo. Eles olhariam, veriam e mudariam as suas atitudes. Então, por isso que quando se fala, porque o livro de Gênesis, ele faz parte dos 5 livros do Pentateuco, né? E esse, que, na verdade, ele faz parte, que é também chamado de a Torá dos judeus. E Torá, ele não se refere só às leis, né? Não se refere só, ele também se refere à instrução da lei. Por isso que a Torá significa a instrução. É uma instrução, vai instruir o povo. Torá significa instrução, ensinamento, que vai instruir o povo. Por isso que é importante que quando a gente faz uma leitura, a gente faça uma leitura não apenas para obter o conhecimento, mas também para mudar as nossas atitudes. Então o livro de Gênesis ele foi escrito assim. Não foi apenas para o povo ter o conhecimento de que eles herdariam a terra prometida, que é a terra de Canaã, que foi prometida por Deus também a Abraão, mas que através da leitura ou através do ensino da Torá, né, que seriam os 5 livros, aí fazendo parte o livro de Gênesis, que algumas pessoas não, alguns judeus até não aceitam o livro de Gênesis como fazendo parte da Torá. Por quê? Porque o livro de Gênesis ele foi escrito de uma forma diferente da forma em que o livro de Êxodo ele foi escrito. Porque eles acham que não é encontrado tantas leis, né, dentro do livro de Gênesis como é encontrado dentro do livro de Êxodo, e assim por diante. Mas se a gente for observar e a gente fazer uma leitura dentro do livro de Gênesis, a gente vai ver algumas leis dentro do livro de Gênesis e que depois ela é escrita nas tábuas de pedra, lá em Êxodo, e entregue a Moisés. Então eles acham assim que por não ter mandamentos, né, muitos, mas a gente encontra evidências de mandamentos, muitos dos mandamentos que há no livro de Êxodo, a gente vai encontrar até mesmo antes da lei do Sinai, a gente vai encontrar leis dentro do livro de Gênesis. Quando a gente faz uma leitura, a gente vai observar isso. A gente vai ver os mandamentos do Senhor. Não faça isso, não faça aquilo. Você pode ir, não pode ir, vai até aqui, não vai. Então vai ter mandamento do Senhor dentro do livro de Gênesis. Porque toda a Torá, né, que é o Pentateuco, mas eu chamo de Torá, toda a Torá, ela é uma instrução da lei. É uma instrução, ela é para instruir o povo e para mudar a moral e o comportamento do povo. É uma ética de Deus que muda a ética e a moral do povo. Então, é isso que é importante a leitura, né? A leitura de toda a Bíblia, né? De toda a Bíblia, ela é importante porque não apenas para dar o conhecimento, mas para mudar o comportamento. Não apenas para usar como um sermão em cima de um púlpito, falando sobre promessas, falando sobre prosperidade, não. Mas para a Bíblia, as Escrituras, ela também foi dada para instrução. Por isso que a Torá ela significa instrução, instruir o povo, para instruir, para levar o povo a um comportamento, não só um comportamento diante do Senhor, mas um comportamento diante do seu próximo também. Né? Porque as pessoas, elas leem, mas acabam não obedecendo. Por isso que o Pentateuco, a Torá, os 5 livros se tornam um conjunto de 5 livros de leis. E que muitas vezes ela até mesmo é ignorada.
deixada de lado. Ou a pessoa ela fala, eu não preciso obedecer isso. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver lá em Mateus, logo no começo, logo no, nos primeiros capítulos, até principalmente capítulos 5, 6 e 7 do livro do Evangelho de Mateus, a gente vai ver Jesus ensinando claramente a Torá. Ele vai ensinando claramente a Torá, de como deve segui-la e obedecê-la, e dando explicações até mesmo maiores, e que nenhum escriba, nenhum fariseu conseguiu dar a compreensão exata e o ensinamento correto de como Jesus ele deu. Não vai encontrar. Então Jesus ele vai ensinando ali a Torá, porque ele veio para esse propósito. E uma das funções do Messias, que o povo de Israel estava esperando, era que ele viesse e ensinasse a Torá ao povo e que unisse as 12 tribos de Israel. E uma das coisas que a gente vê Jesus ele fazendo é ensinando a Torá, principalmente nos primeiros capítulos, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, a gente vai ver Jesus ele lá explicando. Não é que Jesus ele vai trazendo algo novo. As pessoas acham que Jesus ele vai trazendo algo novo, que Paulo vai trazendo algo novo, uma revelação nova. Não, a Bíblia já estava ali, ela já tinha sido revelada. Já tinham as escrituras do Antigo Testamento, não digo do Novo, mas do Antigo tinha. Do Antigo tinha. Não apenas escritos, mas também pela o que foi passado de boca em boca, oralmente, foi passado nesse tempo também. Porque muitas vezes ele vai citar até mesmo o livro de Gênesis, em Mateus capítulo 19, né, quando os próprios fariseus eles fazem a pergunta se é lícito o homem, ele diz, você é sua mulher ou não, Jesus ele vai usar então o livro de Gênesis. A gente vai ver lá como Jesus ele usa a Torá, o livro de Gênesis, para poder responder às perguntas dos fariseus e das duas escolas que tinham mandado perguntar. Então, o interessante é que quando a gente vai estudar o livro de Gênesis, é importante que a gente venha aprender algo. Por quê? Porque o livro de Gênesis ele vai tratar algo sobre o povo. E ele vai tratar que esse povo ele deveria mudar, né? Ele deveria mudar. Então, o objetivo é contar a história do povo de Israel. Esse era o objetivo do livro de Gênesis. E traçar a sua linhagem. A gente vai ver que dentro do livro de Gênesis vai aparecer ali várias genealogias. Né? O que torna esse livro histórico, o que vai tornar o livro de Gênesis histórico, que o livro de Gênesis, por isso que eu falei sobre as mitologias, né? Porque o livro de Gênesis, quando você olha nos primeiros capítulos, você vai notar um pouco de mitologia, mas com o passar dos capítulos, ele vai se tornando uma história real de um povo real e de um Deus que existe, de um Deus realmente real. Ele vai pegando tudo isso, né? Quando a gente vai entrando dentro do capítulo 11, que vai contar a história até mesmo de Abraão, o livro de Gênesis ele vai se tornando mais real. Mas no começo ele vai dando um susto quando você faz a leitura no começo. Aí depois, né, porque as pessoas vão imaginar alguns ateus até mesmo, né, eles vão falar assim, ué, mas como é que uma cobra ela pode falar, né? E isso a gente vai estar estudando, no capítulo 3 do livro de Gênesis, a gente vai estar estudando sobre a serpente. De uma forma que talvez você nunca tenha estudado, mas vai se surpreender com o que eu vou falar, né? Então, obrigada a pessoa aceitar, a pessoa aceita ou não, né? Então, mas se torna até resposta para aquelas pessoas que são ateístas, né?
Então, alguns ateus, até mesmo as pessoas que duvidam das escrituras, eles vão falar, mas como que pode uma serpente falar? Como que pode uma mulher estar falando? Ela não tinha mais o que fazer do que ficar falando com uma serpente, com um animal, em cima de uma árvore, né? E, são questões que vai aparecer dentro do livro de Gênesis, né? Como é que era esse tipo de serpente, como é que ela tinha todo essa voz aí, como que ela ficou falando esse diálogo, e aparece lá o diálogo ali, aí, e os textos eles vão dando algumas explicações. O Pentateuco, na verdade, esse nome, né, não é muito aceito. Como eu já falei, a palavra Pentateuco, que significa 5 livros, né, ele não é muito aceito pelos judeus. Esse nome não é muito aceito. Os 5 livros se chama, como eu já falei, né, os livros se chama Torá, que significa instrução. Então, a palavra Pentateuco, ele não é muito aceito assim pelos judeus, né? Eles, eles preferem que chame mais de Torá. O que é Torá? Torá se refere aos 5 livros que foram escritos. Então, Gênesis significa o começo e que narra o começo da história de um povo, que narra a história da, da humanidade. Ou pode ser assim, olha, Gênesis significa o começo, que narra o começo da história de Israel e que inclui, aí a gente inclui aí a história da humanidade. É interessante você poder fazer uma comparação entre a ciência e o livro de Gênesis, né? Que depois, lá no começo, quando começar a estudar o primeiro capítulo do livro de Gênesis, vou tentar fazer essa comparação entre a ciência e o livro de Gênesis, apesar que algumas pessoas não aceitem. Mas é importante estudar, é importante saber e conhecer até mesmo um pouquinho, né, um pouquinho da ciência para poder estar explicando algumas coisas. Não que a ciência vai debater contra, né, o que o livro de Gênesis está falando, mas que tanto a religião ou tantas instituições, elas podem andar de mão dadas, que elas podem andar juntas e que uma pode confirmar o conhecimento de outra. Mas agora, quem escreveu o livro de Gênesis? Quem escreveu o livro de Gênesis? Quando a gente abre a Bíblia, e não sei agora, algumas escrituras, elas já vêm falando logo assim, livro de Gênesis, é livro de Moisés. Ou que o livro de Gênesis, o nome do livro de Gênesis, o autor, né, do livro de Gênesis foi atribuído a Moisés. Que foi atribuído a Moisés. Mas não é certeza de que Moisés ele tenha escrito esse livro, né? E alguns dizem que talvez o livro de Gênesis, o autor, ele seja um autor anônimo, que o autor do livro de Gênesis ele não tenha nome. Algumas pessoas, alguns estudiosos, né, eles falam, olha, o livro de Gênesis não foi Moisés que escreveu. O livro de Gênesis ele, ele é anônimo, como a carta aos Hebreus, anônima. Suponha que foi Paulo ou que foi Apolo que escreveu, mas suponha que foi Moisés. E alguns dizem que talvez Moisés tenha escrito. Então, o livro de Gênesis não é considerado, também, o livro de Gênesis não é considerado como fazendo parte da Torá, por não ser um livro de lei, como já expliquei. E mesmo assim, ele faz parte, porque podemos encontrar nele muitas coisas da lei, né? Porque isso aí
o judeu só ele acha assim. Tem alguns livros que eles não aceitam. Então, por não ter algumas coisas a ler, mas quando a gente quando a gente está estudando o livro de Gênesis, a gente vai ver sim que tem algumas leis dentro do livro, sim. A gente vai ver. E que essas leis que tem dentro do livro de Gênesis, né? Que, ela, que eram oralmente e que são leis que não foram cravadas nas pedras. Porque Deus ele fez assim, Deus ele fez as suas leis já estavam, né, já estavam operantes dentro já do livro de Gênesis, né? E depois, o que Deus, que o Eterno Deus ele vai fazer, né? Ele vai pegar essas leis e ele vai colocar dentro, ele vai entregar essas leis, lá em Êxodo, no capítulo 20, a Moisés, nas tábuas dos mandamentos. Não agora por oralmente, mas escrita em pedras. Né? Deus faz as leis. Né? Então, não tem nada escrito, não tem nada cravado em pedras. Quando a gente olha lá no livro de Gênesis, quando a gente observa, vai ver. Aí depois, quando vai caminhando para o livro de Êxodo, em que o povo de Israel, porque o livro de Gênesis ele vai falar sobre isso, ele vai falar que o povo, né, que 70 pessoas vão para o Egito e eles ficam lá e depois eles crescem, tornam é, uma multidão de pessoas, né, quase incontável, porque a gente vê também assim que a Bíblia, ela, ela, como que eu esqueci o nome da palavra que se usa, mas às vezes tem aqueles exageros, né, de numerar, tem aquele exagero, ou seja, uma hipérbole, né, porque quando se fala assim, há milhares, né, há milhares de pessoas lá no Egito, aí de repente só tinha 1.000, né? Só tinha 1.000. Ah, foi milhões de pessoas mortas, de repente foi só 50 pessoas. Então tem aquele exagero. Aí o que acontece? O povo ele vai, né? O povo vai, eles crescem lá no Egito, mas eles crescem com vários costumes. E por eles crescer com vários costumes, o povo fica, apesar deles ir para lá e não esquecer da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, né, não esquecer, mas se torna um povo difícil de lidar. Se torna um povo com coração totalmente duro mesmo. Tudo mesmo, que não respeitavam, eles não respeitavam seus irmãos. Não respeitavam seus irmãos, não respeitavam o seu próximo, não respeitavam as esposas, os filhos, e era aquela. Tinha se misturado com os costumes da terra do Egito, tinha se acostumado com o costume dos deuses do Egito, da forma em que até mesmo os próprios egípcios eles da forma que eles faziam e a forma que eles até mesmo adoravam os deuses deles, a dedicação que os egípcios tinham, a construção até mesmo de casas para os seus deuses, tudo isso lá no Egito, o povo de Israel que estava lá, que era um povo semita, e que agora está lá, né? E que eles olharam e observaram e falaram assim, olha, eu acho que os deuses têm que ser desse jeito aí. Eles têm que morar dentro de alguma casa bonita, eles têm que morar numa casa. E aí, quando eles saem falando do Gênesis, a gente fala um pouco do Êxodo, né? Aí, quando eles saem do Êxodo, quando eles saem do Egito, aí é onde entra o livro de Gênesis na vida deles. Por isso que deu para entender agora, por isso que teve que ir lá, um pouquinho lá no Êxodo. Quando ele sai do Egito, aí é que depois
o livro de Gênesis, ele vai precisar ser escrito para mudar a mente de um povo. E aí o livro de Gênesis, por isso que ele entra na Torá. Ele vai entrar na Torá como instrução, como livro de instrução, como todos os livros, né? Como o Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, todos os 5 livros, que é chamado Torá, ele vai entrar como instrução, para instruir o povo. Para instruir o povo. Que, que é interessante quando a gente vai. Interessante como as pessoas elas ignoram a leitura do livro de Levítico. E como eles ignoram as leis que foram dadas, porque as pessoas não estudam. Né? As pessoas ficam até mesmo de boca aberta, assim, falando assim, meu Deus, é, isso não serve para nós. Né? Eles vão olhar, porque são 613 mandamentos, eles vão olhar e vão falar, não, isso não é absurdo. Tá? Sabe por que é absurdo? Porque não estuda, né? Não analisa, não pesquisa. Porque se pesquisar, se estudar, se entender cada um dos mandamentos. Ah, mas eu tenho preguiça. A pessoa tem preguiça, né, de estudar. Por quê? Eu não entendia. Até um dia que eu parei para poder entender. Eu tenho que entender isso. Mas tenho que entender isso porque isso é uma coisa que vem muito sobre a mente. E aí as pessoas falam sobre, principalmente os ateus, falando, vai tirando sarro, vão falando sobre isso. É interessante que como ateu você vai aprendendo a pesquisar a Bíblia. Isso que é interessante da coisa. Com ateu você vai aprendendo a pesquisar e a estudar. E tudo isso que você vai fazer, a gente faz, acaba sendo um acaba nós acabamos aprendendo com essas pesquisas que nós fazemos, né? Isso vai mudando a nossa vida, vai mudando até o nosso pensamento e a forma de nós pensar como a gente pensava sobre em livros que a gente olhava e passava, isso aqui eu não vou ler, é muito número, só fala de genealogia, isso aqui eu não vou ler, né? Mas toda a história está ali, né? Você vai ver o livro de genealogia, você vai ver uma história completa ali de um povo. Então, o livro de Gênesis é um livro histórico, pois conta o começo da história de Israel. Esse livro de Gênesis a gente pode considerar, o livro de Gênesis como um livro histórico. Por quê? Porque ele conta a história do povo, ele vai contar a história de um povo, e a história que vai contar a história do povo de Israel. Ele vai contar essa história. Nós começamos a ler, a gente vai entender. Sobre a autoria desse livro, né, alguns atribuem a autoria de Gênesis a Moisés. Mas há muita discussão sobre isso, porque ele foi atribuído a Moisés, mas muitas pessoas não têm certeza se foi Moisés ou não que escreveu esse livro. Então, alguns acreditam que Moisés escreveu uma parte e o outro autor outra parte. Então, possa ser que Moisés ele começou a escrever o Gênesis, mas ele não terminou. E o outro deu seguimento a, ao escrever, para terminar o livro de Gênesis. O outro foi dando o segmento. Possa ser que Josué tenha dado a continuidade de escrever o livro de Gênesis. Pode ser que Josué possa ter escrito esse livro. Vamos ver aqui Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, o versículo 16. O versículo 16. Gênesis 12, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Gênesis 12, 16. Não sei se é bem isso aqui não. E ele tratou bem Abraão por causa dela. Gênesis 12.
E recebeu ovelhas e bois, jumento e servos e servos camelo. Mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, sua mulher Abraão. Não era bem esse versículo, mas eu acho que eu perdi esse versículo aqui. Gênesis 14. Gênesis 14. Deixa eu ver se é Gênesis 14, versículo 14. Marca as referências e acaba errando em algumas. Gênesis 14. Nossa, tem as referências. Bom, sobre a autoria, né, do livro de Gênesis. Então, pode ser que Josué, possa ser que Josué ele possa ter dado a continuidade de estar escrevendo o livro de Gênesis. Então, Gênesis só pode ter sido escrito depois. Alguns supõem que o livro de Gênesis ele pode ter sido escrito depois da divisão da terra da tribo de Israel. Alguns supõem que o livro de Gênesis, depois da divisão da terra, em que o povo Israel já tinha conquistado a terra de Canaã, e quando eles começaram a dividir a terra, pode ser que nesse período aí, nesse tempo aí, o livro de Gênesis, ele, 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 ele possa ter sido escrito ou terminado por Josué. Em Gênesis 36, mostra que o livro de Gênesis ele foi escrito já nos tempos da monarquia de Israel, quando já havia reis. Então, quando houve a monarquia, quando começou a monarquia lá com Samuel, e que o povo ele pede um rei para o povo de Israel, possa ser que nesse tempo, nesse período aí, alguns estudiosos falam, né? Pode ser que nesse período aí, o livro de Gênesis, ele possa ter sido escrito nesse período aí. Alguns falam que depois que Josué conquistou a terra, e que houve repartições da terra, possa ser que Josué deu a continuidade do livro de Gênesis. Alguns falam que quando Israel se tornou uma monarquia e começou a escolher um rei para reinar sobre Israel, pode ser que o livro de Gênesis possa ter escrito nesse período aí. Por isso que há uma discussão sobre a autoria do livro de Gênesis. Por isso que há uma grande discussão, em que alguns falam que pode ser que Moisés escreveu, ou possa ser que Moisés escreveu uma metade e que a outra metade ela pode ter sido escrita por Josué. Outros acreditam que o livro ele só foi ser escrito, o livro de Gênesis só começou a ser escrito ou foi escrito só no período da monarquia dos reis de Israel. Então, se Moisés ele escreveu, então se Moisés escreveu, outra pessoa deu a continuidade ao Gênesis. Se Moisés escreveu, possa ser que uma outra pessoa possa ter dado a continuidade do livro de Gênesis, escreveu Gênesis, possa ser quem escreveu foi Josué, ou possa até ser uma pessoa anônima, não se sabe. Para entender o livro de Gênesis, precisamos entender a literatura, dos Sumérios. Precisar entender isso. Alguns falam, olha, para a gente entender o livro de Gênesis, é preciso entender a literatura dos Sumérios.
Então, o povo sumério, quando escrevia, eles não separavam a história da mitologia. Quer dizer, o povo semita, os sumérios, quando eles iam escrever um livro, ou quando eles iam relatar uma história real, eles misturavam as duas coisas, misturavam tanto a mitologia, os mitos, a mitologia, com o que era real. Então, quando vai ler um livro, um livro do Sumério, não se sabe o que é real, o que é mito. Não se sabe o que é mito, o que é real. Por quê? Porque quando eles iam escrever algo, eles não separavam essas coisas. Eles queriam apenas o quê? Escrever e passar uma mensagem. E pronto, acabou. Eles não tinham esse pensamento de querer separar do que era realidade e do que era ficção. Né? Do que era uma história real e do que era uma história real. Então, quando começava a escrever, o Sumérios começava a escrever um livro, então era uma história misturada com várias mitologias. Várias, havia várias, então ler o livro, então tinha que separar o que era, se a gente fosse ler um livro do Sumério, a gente ia ter que perceber o que é real e o que não é real. O livro de Gênesis, aí que tá, algumas pessoas, eu não vou afirmar isso, não vou afirmar o que eu vou falar, mas eu vou dizer assim, algumas pessoas, alguns estudiosos, né? Então, são coisas que a gente deve pesquisar, né? Alguns estudiosos falam que o livro de Gênesis não é 100% história, né? Alguns dizem que o livro de Gênesis, ele não é 100% história, ele começa com mitos. Alguns falam que o livro de Gênesis, ele começa com mitos. Por quê? Porque ele vai contar a história do começo do mundo. Depois ele vai contar a história de Adão, né? Que essa parte assim é meio complicada, mas ele vai contar a história de Adão, né? Então surge esse personagem, mas eles dizem assim que não sabe se ele existiu ou não. Não estou aqui falando, não estou afirmando, porque quando a gente vai falar sobre algum estudo, a gente vai incluir, vai pesquisar muita coisa, vai pesquisar várias coisas. Tipo assim, quando o Lucas, o evangelista, ele foi escrever o evangelho, ele não foi só pegar os seus relatos só com os apóstolos, ele foi pegar em vários lugares, ele foi pegar várias informações para poder escrever o livro de Lucas, é o Evangelho de Lucas. Então, quando a gente vai prepara o estudo, então a gente vai pegando várias informações, né? Então, ela vai de dar, de confirmar ou não que o livro de Gênesis é um livro 100% histórico, ou se não é 100% histórico, ou se é um livro com mitos, né? Porque quando a pessoa vai estudar isso, a pessoa tem que ter cuidado se torna um ateu, né? Mas não é. Quando a gente for estudar o livro, a história, o primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto capítulo, vai chegar na Arca de Noé, né? A gente vai saber se é ou não. Por quê? Porque várias questões e várias perguntas, elas se vêm quando a gente tá lendo o livro de Gênesis, né? Aí com quem Caí se casou? Com a sua irmã? Né? Como que ele se casou com a sua irmã? Casou ou não casou? O Gênesis capítulo 6. Quem era o gigante do Gênesis capítulo 6? As mulheres tiveram relação sexual com anjos? Tá. Aí alguns vão falar assim, mas não, era da linhagem de Sete e da linhagem de Caim, que o povo se misturou ali, né? Então cada um vai dar a sua opinião. Aí o outro já vem falando assim, não era o Gênesis 6,
em que as mulheres tiveram relação sexual não era da linhagem de Sete, da linhagem de Caim, era realmente anjos, e que esses anjos se incorporaram em homens e tiveram relações sexuais com, com as mulheres. Aí outro vai falar que não. E aí fica aquilo, né? Fica uma falta de estudo, de conhecimento, vai jogando, um vai jogando a bola para o outro, cada um com a sua verdade. Não, eu fico com a verdade que era anjo. Não, eu vou ficar com a verdade que não era anjo, mas que era a linhagem de Sete, a linhagem de Caim. Ah, e eu vou ficar neutro, não é uma coisa nem outra, e vamos crer pela fé. E vamos crer pela fé, não vamos estudar. Lá, quando chegar lá no céu, Deus vai falar se era ou não era. E Deus, olha, quando chegar lá no céu, na terra, onde vai ser o paraíso, o reino de Deus, né? Que é uma outra coisa, uma outra questão. Eu creio que Deus não vai estar preocupado com isso. Ele vai falar para você, olha, vem aqui, olha, vou explicar o livro de Gênesis para você que você não entendeu naquele dia. Então, a gente tem a oportunidade de fazer essa descoberta através do estudo agora, nós estamos estudando. Então, surge essas questões. Então, quando se fala assim, o livro de Gênesis não é 100% histórico, ele começa com mitos. As pessoas logo se assumem, mas por que começa com mitos, né? Porque, será que é mito? Será que não é? Então, a gente vai estar estudando isso depois, quando chegar no capítulo 6, a gente vai estar estudando. Lembre-se que o livro de Gênesis, a gente tem que lembrar de uma coisa, que o livro de Gênesis, que ele foi escrito para um ensino, e para correção, e para mudança de comportamento. Por isso que ele foi escrito. Isso que nós temos que lembrar. Agora, as histórias elas vão aparecendo dentro do livro de Gênesis. Né? Nós vamos ver a briga de Jacó com o homem, ou a briga, algumas traduções vai falar a briga de Jacó com o homem. As outras traduções vai falar a briga de Jacó com um anjo. Ué, mas era um anjo ou era um homem? Aí, depois, vai mostrar três anjos aparecem a Abraão. Depois vai dizer, três homens aparecem a Abraão. Era homens ou era anjo? Né? Então a gente vai, surge essas questões, né? As pessoas vão fazendo essas perguntas que muitas vezes são ignoradas até mesmo pelos próprios pastores, né? Que eles não têm tempo para poder parar, sentar numa cadeira e explicar essa questão para o membro de sua igreja. Ele logo, logo vai dar um jeito de mandar a pessoa passear e não vai ensinar o que é correto dentro das escrituras. Então a gente vai vendo o livro de Gênesis e vai aparecendo essas histórias. Por isso que você fala que o livro de Gênesis sim, é um livro histórico que conta a história do povo de Israel e que conta a história também da humanidade. Quando Gênesis ele foi escrito, quando Gênesis foi escrito, a história sobre o povo de Israel, a origem da humanidade, aí que tá. Quando o livro de Gênesis ele foi escrito, quando foi escrito a história do povo de Israel, quando foi falado sobre a origem da humanidade, né? Essas coisas, essa história, ela já circulava no meio do povo. A história do Gênesis, ela já circulava no meio do povo, quando o livro ele começou a ser escrito, essas histórias, elas, cada um contava da maneira que entendeu, cada um contava da maneira que sabia, da maneira que entendia. Então, quando o livro de Gênesis foi escrito, essas histórias, elas já estavam aparecendo, como, por exemplo, a história da serpente conversando com a mulher, ela já existia. Né? Antes do livro de Gênesis ser escrito, a história ela já existia. Né? A história da, da briga do anjo com Jacó, né? A história de Abraão sendo visitada por dois ou três anjos, né? A história do primeiro homem, da primeira mulher, da serpente, que fala
né? Não sei se andava, mas falava, né? Não estou aqui colocando dúvida, mas apenas uma introdução. Mas as histórias, elas já, porque por, por isso que a gente, quando vai a alguns países lá fora, a gente vai ver a história vai ver a história da Arca de Noé, ela totalmente contada de uma forma diferente do que a Bíblia ela conta. E algumas pessoas até hoje elas brigam e falam assim, ué, o dilúvio, como é que ele foi? Ele foi universal ou ele foi só ali local? Né? Ou ele só foi num pedaço de terra ali? Será que o dilúvio, será que os judeus eles vão concordar que o dilúvio ele foi global, pegou tudo, encheu e tal, né? Ou será que o dilúvio ele só foi ali local? Mas espera aí, o que Deus queria ensinar com a história da Arca de Noé? O que Deus queria ensinar com a história de uma cobra falando com uma mulher, da mulher falando com uma cobra, né? E do fruto. E as pessoas até pensam, que fruto seria esse? É abacaxi, é limão, é laranja, é pêssego, que fruto seria? Vai surgindo essas questões. Logo no começo, né? A pessoa vai perguntar, é um abacaxi? Um fruto da árvore? É um abacaxi grande para se descascar, será? Porque depois disso, ó, tiveram que sair do Jardim do Éden. Mas o Jardim do Éden era o quê? O Jardim do Éden era o quê? Era um jardim ou era o nome de uma região? O que era isso? Era um jardim? Era o nome de um lugar em que eles estavam? É porque a pessoa logo imagina logo, né, cheio de flor, rosas e tal, e todo mundo ali, e eles passeando, e aquela coisa toda, e Deus visitando. Então, mas que lugar era esse? Como é que era isso? Né? O que era o Monte Moriá? Né? Em que a arca ela ficou presa e que muitos até hoje estão procurando, mas será que é o lugar certo? O que é o nome Moriá? Né? Por que eles não acham? Será que é por causa do nome? Será que eles entenderam o texto errado? Porque assim, os arqueólogos, eles vão, né? Vão procurar a Arca de Noé. Só que eles vão ler o texto e eles acabam não entendendo e procurando no lugar errado. Vão procurando no lugar errado. Até mesmo que ainda que achasse, a humanidade não ia se converter. Eles iam colocar a arca dentro do Vaticano, lá em Roma. Não sei como que eles iam fazer isso. Mas se achasse a arca, ela ia tentar colocar dentro do trono, embaixo do trono de Pedro lá, para servir como idolatria para o povo idolatrar, como acontece até nos dias de hoje. Então, se faz muitas perguntas e muitas questões quando a gente vai ler o livro de Gênesis, talvez escrito por Moisés, talvez escrito por Josué, talvez escrito por um autor desconhecido, mas por alguém foi escrito, está escrito até hoje. Israel surgiu através, aí quando a gente chega no capítulo 11, né, por aí lá, Israel ele surgiu através de Abraão. Alguns falam que Abraão era sumério, outros falam que Abraão não era judeu, outros falam que Abraão não era israelita, e aquela coisa toda, né? E a gente vai entender através dos estudos o que Abraão era. Então Israel surgiu através de Abraão, que era sumério, com uma cultura diferente, que era, que era uma cultura diferente, que era misturada de vários, que era misturada de vários costumes. Sumérios, eles tinham vários costumes, né? Então, quando o povo sai do Egito e que se constitui uma nação, a nação precisava de uma identidade clara, né? Coisa que uma família não precisa. Então, você não tem em sua família um livro de história contando sobre
contando sobre a vida dos seus familiares ou dos seus ancestrais, né? Ou contando a história do seu passado. Agora, os países, eles têm a sua história. Um país, ele tem a sua história, porque um país, ele precisa da sua história, ele precisa que a sua história fosse escrita e contada, fosse contada e fosse escrita, para que todos pudessem conhecer as suas origens, a sua história. Como Israel se tornou uma nação, então precisava escrever a sua história em um livro. Então, já que Israel ele se torna uma nação, então precisou fazer o quê? Escrever a história de Israel no livro. Então, a gente vai ver que, dentro do livro de Gênesis, a gente vai ver toda a história do povo de Israel. Né? Ela vai passando ali pelos primeiros capítulos de Gênesis, depois ela vai com Abraão, Isaac, Jacó. Então, vai contar a história de quem? Vai contar a história do povo de Israel. Em Israel ele tinha muitas tradições, como por exemplo, Israel tinha a mitologia suméria, tinha a, a mitologia egípcia, e com relação à origem do mundo. Então tinha a Israel estava relacionado com várias histórias, com vários costumes, com vários mitos, com várias lendas, e essas coisas elas precisavam separar, precisavam separar essas coisas, porque os mesmos não separavam isso, mas como a história ela estava embolada em uma coisa só, né? Porque o povo de Israel já tinha uma mente de um Deus completamente diferente. Aí, quando eles vão para o Egito, a mente deles fica mais embaraçada ainda. Aí vem a importância de se escrever o livro de Gênesis. Coisas como o Éden, né? Coisas como o Éden, a serpente falante, a árvore da vida, querubins, tudo isso já existia na Mesopotâmia. Então, a história sobre o jardim do Éden, a história sobre a serpente falante, a história sobre a árvore da vida e a história sobre o querubim, tudo isso antes de o livro de Gênesis ser escrito, toda essa história ela já existia na Mesopotâmia, no Oriente. E nada disso foi inventado pelas escrituras. Toda essa história, que hoje que é contada de uma forma mais civilizada, vamos dizer assim, e de uma forma mais correta dentro do livro de Gênesis, essa história, toda a história lá, ela já existia. Mas é uma história que existia de uma forma, vamos dizer assim, ela um pouco, ela é uma história assim, ela era contada, mas de uma forma que o povo ficava meio assim, sem entender, né, sem entender, porque vinha a questão naquela, ué, mas como é que dois anjos ficavam na porta? Dois querubins? Isso, né? A serpente falando? Ah, como é que é isso? Deus é isso. Então havia uma confusão na mente do povo. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver que não eram coisas que foram inventadas da cabeça deles. Eles não foram inventar, vamos inventar uma história de um homem que pegou uma arca e entrou com os animais e houve o dilúvio, e não foi uma história inventada. Era uma história que já existia. Então, todas essas coisas já existiam. Além disso, cada família tinha a sua história sobre os patriarcas e etc. Em algum momento, os escritores de Gênesis
ajuntaram tudo que se tinha de tradição e estabeleceram um documento. Então, o que os autores do livro de Gênesis eles fizeram? Eram várias histórias, né? Cada um contava de uma forma diferente, e eram histórias que já existiam. A história, a, a história da serpente falando, um minuto aqui. O estudo ao vivo dá esse problema, né? Problema na garganta. Então, o que os autores eles fizeram? Os autores do livro de Gênesis. As histórias já estavam circulando. As histórias já existiam. A história de uma serpente falando, a história da Arca de Noé, a história do, de Adão e Eva e tal. Aí, e as histórias, até mesmo, contadas de uma forma diferente. Cada um contava de uma forma diferente. Que eles sabiam. Como eu já tinha falado, quando a gente vai para os lugares da Europa, até mesmo no Oriente Médio, ou até mesmo aí numa das igrejas ortodoxas, né? Não igrejas ocidentais, mas igrejas ortodoxas, a gente vai ver as histórias completamente um pouco diferentes da história que nós costumamos ver dentro do livro de Gênesis. Até mesmo os egípcios, eles contam a história do livro de Gênesis da forma diferente que nós temos aqui. Mas isso só confirma que a história é real. Isso só confirma que a história do livro de Gênesis, né, as histórias deles, ainda que seja uma história completamente diferente da história que está dentro das escrituras, só confirma que realmente aconteceu um dilúvio. Só confirma que realmente algum Adão existiu, que a Eva existiu, e que houve o começo da história de Israel, junto com o começo da humanidade, assim. Então, o que os autores fez? Eles fizeram um documento, eles ajuntaram a história, pegaram aquilo que era melhor, né, aquilo que ia servir para o ensino do povo de Israel, que ia servir para ensinar eles sobre um Deus. Por isso que o livro de Gênesis, logo no começo, ele começa, no começo, já vai falando, né? Vamos ver aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. No capítulo, versículo 1. Por quê? Porque eles querem logo mostrar de que existe apenas um único Deus. Um só Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Já aparece a palavra no princípio Deus, né? Deus criou os céus e a terra. Já vai colocando logo, falando de um único Deus, em que quando lá na Mesopotâmia e muita parte do povo ali acreditava em vários deuses. E o Gênesis já vai falando, olha, não existe vários deuses, só existe um. Só existe um. Então, desde o começo, o povo de Israel vai aprender o quê? Que só existe um Deus. Porque se eles caem na idolatria, eles caem de cara no livro de Gênesis. Peraí, desde o começo que nós fomos ensinados, né, desde o começo que foi ensinado para nós, que só existe um único Deus. Agora, se cai na idolatria, está caindo por teimosia. Por quê? Porque o livro de Gênesis, como instrução ao povo, vai ensinar isso. Vai ensinar isso aqui. Vai ensinar para que eles não venham toda hora bater com a cara na porta, cometer os mesmos erros. Então, o livro de Gênesis é importante isso. Por quê? Porque não é só para ter um conhecimento histórico, mas para poder mudar a vida da pessoa também e saber que realmente existe um único Deus. Então, esse documento foi
narrado de uma maneira para ensinar coisas ao povo. E, dentro delas, enfatiza o Deus eterno e o monoteísmo único Deus. O povo que era politeísta, que adorava vários deuses, o Gênesis estava ensinando o quê? Que eles eram um povo monoteísta, que eram um povo que adorava um único Deus. E que esse Deus, ele não morava nos montes. É porque o povo de Israel acreditava assim. Eles saíram acreditando que Deus, ele morava no monte. Não, Deus mora no monte. Né? Quando eles chegaram ao pé do monte, Sinai, eles não quiseram abandonar o monte. Por quê? Eles achavam que estavam abandonando Deus. Ué, como é que a gente vai deixar Deus aí sozinho no monte? Deus vai ficar aí no monte sozinho? E aí eles não queriam sair. Queria ficar lá porque achavam que Deus morava no monte. E aí veio o erro, aí veio o erro deles, e através do erro deles veio o tabernáculo. O tabernáculo fez com que o povo de Israel saísse, né? Eles estavam estacionados, parados. Não, Deus mora no monte. Errado na idolatria. A idolatria deu um aprendizado para eles. Construiu o tabernáculo fez eles andarem para o deserto, né? Porque as pessoas acreditam assim, né? Que vai construir uma lâmpada do Aladim, que Deus ele vai morar lá dentro da lâmpada. E que na hora que eu precisar, é só esfregar a lâmpada que o Deus gênio vai aparecer na hora que eu quero. E não era bem assim, né? O povo de Israel acreditava assim, ó, Deus vai morar dentro dessa caixa, né, dessa tenda que desmonta e desmonta, e a gente vai estar levando Deus para onde a gente quer, porque ele está morando lá dentro. Parece uma lâmpada. Na hora que eu esfregar, ele vai aparecer e vai realizar os 3 desejos que eu preciso. E não era bem assim que Deus queria ensinar. E o povo até hoje acredita nisso, né? Não, vamos construir uma grande lâmpada para o Deus, o Eterno, ele vai morar lá dentro e na hora que a gente precisar, vamos esfregar e esse Deus Eterno ele vai aparecer e realizar os 3 desejos. É por isso que aí a Bíblia ela foi escrita, por isso para ensinar que não é dessa forma. Não é essa mensagem que Deus ele quis passar através do tabernáculo, não é a mensagem que Deus quis passar através do livro de Gênesis. Então, o que ele vai ensinar? Ele vai ensinar que Deus é único. Né? E que o povo deve ser um povo monoteísta, acreditar em um único Deus. Por isso é como é, no princípio, Deus, pronto, criou os céus e a terra. E vem esse ensinamento. Então, eles pegaram, como eu tinha falado um pouquinho lá atrás, né? Que alguns acreditam que o livro de Gênesis ele possa ser 100% mitológico, né? De mitos, né? Aí entra aqui. E eles pegaram toda a mitologia suméria, né? Não estou afirmando que seja, tá? Não estou afirmando, né? Estou afirmando. A gente vai aprender, quando entrar no primeiro, segundo, terceiro capítulo, a gente vai aprender sobre isso, que é mito que não é. Então, eles pegaram toda a mitologia suméria e monetizou. Eles pegaram toda a mitologia suméria e monetizou. Ou seja, pegaram toda a mitologia dos sumérios e transformou apenas em um único Deus verdadeiro. Então, qual a mensagem que Gênesis queria mostrar? Qual a mensagem que o livro de Gênesis queria mostrar? Então, o livro de Gênesis ele quer mostrar a sua natureza, quer mostrar o propósito e que o povo sempre foi mau e ruim. Olha a mensagem que o livro de Gênesis, interessante, olha a mensagem que o livro de Gênesis queria passar. O livro de Gênesis ele queria mostrar que o povo sempre foi mau e o povo sempre foi ruim. Né? Toda vez que eles tropeçavam, olhavam, iam ler o livro, 5 livros, Torá, a Torá. E veja que eles seguem
Eles seguem essa regra de seguir somente a Torá. E que só a Torá é que importa aos judeus. E veja o aprendizado. O que o livro de Gênesis vai ensinar para eles? Que eles sempre foram ruins. Que eles sempre foram pessoas maus. E quando se conta a história de Jacó, né, quando se conta a história de Jacó, o enganador, o trapaceiro, Gênesis vai ensinar a Israel que eles sempre foram assim, desde o começo. Quando vai contar a história de Jacó, Gênesis vai ensinar que o povo sempre foi assim, desde o começo, mau e ruim. Sempre é enganador, sempre trapaceiro, que nem Jacó. Por isso que foi escrita a história de Jacó. Quando eles erravam lá na frente, peraí, a gente tem que mudar, né? Por quê? Porque a gente sempre teve essas falhas. A gente sempre está pisando em casca de ovo. Precisa tomar uma decisão, precisa tomar uma atitude, precisa mudar. Olha lá, a Torá está falando que a gente sempre foi mal. A Torá está, quando se fala Torá, vai falar sobre os livros de Gênesis. A Torá está falando que a gente sempre foi ruim. A gente precisa conciliar as coisas aí, porque o negócio está feio para nós. Então, porque Gênesis mostra, porque Gênesis ele mostra irmão matando irmão, desde o comecinho. Porque o Gênesis ele vai mostrar irmão, que nem Abel e Caim, irmão matando irmão desde o comecinho. Desde o comecinho vai mostrando o irmão Caim matando seu irmão Abel, vai mostrar lá. Porque os israelitas, eles sempre se matavam. O povo de Israel se matavam literalmente. As tribos de Israel, nos tempos dos juízes, e mesmo no começo da monarquia, eles se matavam entre, e eles eram irmãos. Eles eram irmãos. Desde do, da monarquia, lá do livro dos juízes, do livro de Samuel, a gente vai ver o povo um quebra-pau terrível. Vai ver o povo ali, se gladiando, se matando. E o livro de Gênesis vai ensinar o que para eles? Vai ensinar que eles sempre foram ruins. Vai ensinar que eles sempre foram maus e que não foi isso que Deus, que não foi isso que o eterno Deus, não foi isso que Deus queria para eles. Que Deus não queria que eles se matassem. Deus não queria que eles se odiassem uns aos outros. Deus não queria que eles ficassem derramando sangue sobre a terra como o sangue de Abel e Caim foi derramado lá. Como Deus, ele ficou irado por Caim, ele ter cometido essa falta com seu irmão pela inveja ter entrado no seu coração. Então o livro de Gênesis vai ensinar o quê? Ele vai ensinar que o irmão não pode ser invejoso, que não deve se invejar um do outro, que não deve maltratar um do outro, que não deve ser enganador, enganar na balança, enganar no comércio, enganar nas contas, um querer ser melhor do que o outro, um maior do que o outro, um querer ser senhor sobre seus irmãos, que todos são irmãos. Então o livro de Gênesis ele vai ensinar isso para o povo de Israel. Vai ensinar que eles não devem ficar brigando, que não devem ficar invejando uns aos outros, mas que um deve apoiar o outro. Se querem que a promessa que Deus fez a Abraão se cumpra na vida deles, devem respeitar um ao outro. Deve, como a gente vai ver lá em Levítico, no próprio livro de Levítico, no capítulo 18, ele vai ensinar isso, né? Porque o livro de Levítico vai ensinar aquilo que Jesus depois repete lá no Novo Testamento, né? Amarás o teu próximo, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e é o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento que Jesus ele fala não é novo, é um mandamento que já está em Levítico capítulo 18. Jesus só repete o mandamento que foi escrito em Levítico. Agora, por que foi escrito que lá que
Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo amarás como a ti mesmo. Por quê? Porque eles se odiavam, porque eles se gladiavam. Eles brigavam por causa de pedaço de terra, brigavam por causa do trono, brigavam por... cometia vários assassinatos, brigavam por causa da idolatria, brigavam por causa de terra, por causa de filhos. Aí o Senhor, lá no livro de Levítico, na Torá, vai estar lá, olha, vocês devem amar a Deus acima das coisas e respeitar os seus irmãos, e amar o teu próximo a ti mesmo. Aí quando lá chega lá no livro de Mateus, Jesus ele vai repetir. Jesus ele vai repetir o livro de Levítico. Jesus fala, olha, vocês devem amar a Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo a ti mesmo. Agora eu vou deixar uma coisa aqui. Eu não estou abolindo a lei, eu só estou explicando ela. Eu não estou resumindo ela em 2 mandamentos. Eu só estou explicando aquilo que já estava escrito há muitos séculos lá no livro de Levítico, no capítulo 18. Apesar que não era dividido em capítulos específicos naquela época. Mas Jesus usava as escrituras que existiam em sua época. E que não é a vontade do Eterno eles serem maus uns com os outros. Não era a vontade de Deus eles serem maus uns com os outros. Aí, por que há necessidade de se escrever um livro em que pudesse mudar a moral e a conduta e a personalidade forte de um povo, que quando o povo de Israel saiu do Egito, tem personalidade forte e difícil de lidar. Até mesmo porque Moisés teve que bater muita cabeça. Né? Moisés ele saiu do céu, ele quebrou as tábuas da lei do Senhor, quando viu o povo no meio da idolatria, dizendo que um bezerro de ouro tinha tirado eles da terra do Egito com as patas fortes. Quanto isso? Aí Moisés chega lá, brabinho, todo cheio de raiva, e quebra as tábuas dos mandamentos do Senhor. Ele falou, peraí, vamos se irar, né? Mas também não vamos exagerar. Irai-vos e não pequeis, não levantei o sol sobre a vossa cabeça. Isso também está no Antigo Testamento, não está no Novo. Não levantai o sol sobre a vossa cabeça. Peraí, Moisés, vamos com calma aí, né? Não precisava também tanto, né? Podia quebrar o bezerro, mas quebrar os mandamentos também não, né, Moisés? Que negócio aí? Quebra o bezerro, mas os mandamentos não. Eu trabalho para escrever. Ficou 40 dias aqui no monte. Tive que explicar tudinho, mandamento por mandamento. Diz que você demorou aqui, agora você vai e quebra. Não, peraí, né? Irai-vos, mas não pequei, não vão levantar a ira. Não vai ficar irado durante anos contra o seu irmão, não. Vamos, quer quebrar? Vai lá, quebra o bezerro de ouro. Derreta ele, faz o povo beber. Mas não quebra os tábuas da lei. Né? Moisés fez ao contrário, em vez de quebrar o bezerro, quebra as tábuas da lei. Que negócio é esse, Moisés? Vamos por aí, né? Então a gente vê o quê? A gente vê a humanidade, a gente vê a humanidade aparecendo ali, a gente vê o sentimento humano, né? As falhas humanas, elas aparecem dentro das escrituras porque Deus não vai passar a cabeça, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, né? Deus vai mostrando, mostra as falhas de Moisés, mostra as falhas de Abraão, vai mostrar as falhas de Adão e Eva, vai mostrar as falhas de Abel, de Caim, vai mostrando falhas de Davi. Por quê? Porque a Bíblia também é humana. Né? Então, ela vai mostrar as falhas. É um livro real, um livro que foi escrito, não é um conto de fada, não é uma lenda. Então, você vai observando que o livro de Gênesis ele vai mudando aí. Depois do capítulo 3, do capítulo 4, a partir do capítulo 11, né, é que o livro de Gênesis ele vai se tornando mais histórico. Vai se tornando bem mais histórico aí e vai se tornando um pouquinho mais fácil de entender e de ver que o livro de Gênesis é um ensinamento, é uma instrução que faz parte da Torá. Torá significa instrução, faz parte e que deve obedecer. Então, se o Gênesis faz parte, então é uma lei, se torna lei, que deve ser obedecida. Então, na medida que vai se aproximando do tempo do Egito, a história vai ficando mais literal. Ela vai se tornando
um pouco mais literal o livro de Gênesis, apesar de haver várias questões e várias perguntas e vários questionamentos sobre uma serpente que fala, sobre uma árvore que não sabe se é um abacaxi ou se é uma maçã ou se é uma pera, ou, sobre anjos tiveram relações sexuais com mulheres, ou é invenção, peraí, ou foram homens, linhagem, ainda é uma coisa que se discute até os dias de hoje, e são coisas que são debatidas até mesmo nas redes sociais, em grupos, em WhatsApp, são debatidas nas redes sociais, e que é muito ignorado dentro das igrejas, né? Você vai perguntar para um pastor e ele fica muito bravo. Que isso, gente? Como é que isso, rapaz? Vai orar, vai jejuar. Que negócio é esse de anjo ter relação sexual? Você tá doido? Virou herético? Ele vai falar isso, ele não vai parar, não vai puxar a cadeira e vai explicar isso para você, porque nem ele sabe, né? Estudou pouco, só fez, não fez fez uma teologia, mas de quatro paredes, né? Não saiu das quatro, não foi mais além para pesquisar para ver o que está acontecendo ali. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente não vai estudar para ser, para ter alguma hierarquia dentro da igreja. A gente vai estudar porque amamos a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente tem vários pontos de interrogação na cabeça, surge na nossa cabeça, que faz com que a gente estude com amor mesmo, com carinho mesmo, porque quer aprender e se chegar mais perto do Senhor, do Eterno, né? E uma forma que me levou a estudar a Bíblia foi o amor a Deus, né? E a curiosidade. Tinha tanta curiosidade na Bíblia que quando eu ia perguntar, as pessoas ficavam bravas comigo. Ah, lá vem o fanático, já vem perguntar da Bíblia, ao Bíblia. Aí me chamavam de Bíblia, ao Bíblia. Porque estudava. Então, por quê? Porque amava Deus, ama Deus, né? Então, o que leva a gente a estudar é o amor ao Senhor, não porque querer ser alguma coisa, hierarquia. Então, quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vai entendendo, a nossa mente vai abrindo, a gente vai considerando aquelas coisas que pareciam tão importantes para nós, a gente vai considerando como esterco, como que nem Paulo considerou, né? Muitas coisas que Paulo viu, vai sair, ó, coisas que Paulo começou a aprender mesmo, começou a sair que para mim era importante, hoje considero como esterco. Não vale mais nada. Então, na medida que vai se aproximando do tempo do Egito, a história vai ficando mais literais. Alguns estudiosos dizem que a história de Adão e Eva não são literais e que ela não existiram. É um ponto. Né? Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que a história de Adão e Eva não são literais e que elas não existiram, né? Alguns. Aí, aí é aqui onde a gente tem que se jogar nos livros. Eu conheço um professor que ele foi dar um estudo, ele dá um estudo toda segunda-feira pelo YouTube. E ele levou mais ou menos 8 horas para poder preparar um estudo, para dar um estudo de 1 hora no YouTube. É um dos melhores professores que eu conheço, né? Assim, é um dos, tem muitos, mas ele é um dos, né? Eu gosto muito de ouvir. E levou 8 horas para poder preparar aquele estudo. E às vezes, nem 8 horas chega. É preciso de meses ou um mês. Eu conheci uma professora que ela levou mais de um ano estudando um tema da Bíblia, um tema, para poder depois ela estar passando aquele estudo para os seus alunos. Por isso que aí surgem essas coisas, né? Que alguns estudiosos dizem que a história de Adão e Eva não são literais e que elas não existiram. Olha que eu não estou entrando no capítulo, né? Não estou entrando no capítulo 2 de Gênesis, apenas uma introdução do livro de Gênesis, uma introdução pequena. Não estou entrando aqui no capítulo 2 para falar sobre isso, nem no capítulo 3, né? Mas com o tempo vou estar entrando no capítulo 2, para poder estar explicando isso melhor. Então, mesmo mostrando a genealogia de Adão,
Assim mesmo, podemos ver a história misturada com mitos, que se torna difícil de separar o que é real, né? Alguns estudiosos pensam desse jeito. Não estou afirmando, alguns, né? Mesmo com a genealogia de Adão lá, mesmo com a genealogia que aparece em Gênesis, é difícil estar separando o que é real e o que é mito. Mas a gente tem que observar uma coisa: quando o livro de Gênesis ele foi escrito, o escritor ele começou a separar essas coisas. O escritor começou a separar. Por quê? Porque a mente das pessoas, que era ainda semita, ela estava mergulhada em vários mitos, em várias culturas, em vários costumes também. A mente das pessoas daquele tempo estava misturada, estava uma salada, misturada com vários costumes, vários mitos, várias mitologias. E quando o autor do livro de Gênesis ele vai escrever, ele tem esse trabalho para poder estar separando as coisas, para que o povo não venha cair dentro da idolatria, né? Então, o objetivo de Gênesis é contar a história de Israel e mostrar a sua origem e identidade. No livro de Gênesis, temos a história de Abraão e uma promessa cheia de obstáculos. A história de Abraão ela é aquela história, né, que sobe e desce. Ela tem uma promessa de Deus ali a Abraão, mas é uma história é, que tem os seus altos e os seus baixos. Surge as dúvidas, né, de Abraão, por quê? Porque a sua esposa era estéril, ela não podia ter filhos. Quando foi feita a promessa que Abraão teria um filho, ela já tinha passado da idade, né, já estava com seus 90 anos de idade, e era quase impossível, né? Então, uma mulher nessa idade, apesar de ser estéril também, é impossível ela gerar um filho. Abraão já tinha passado a idade dele também, né? Aí é onde entra um pouquinho a questão da ciência, né? Vai dar entra um pouquinho da medicina e tal, e vai ver que ela vai coincidir muito com a história do livro do Evangelho de Mateus, que vai contar a história de uma mulher virgem que teve o Messias sem a ajuda de um relacionamento de um homem. Então, vai coincidir essas histórias, né? Tanto a esposa de Jacó, né? A Raquel também ela teve a dificuldade de ter filhos, que eu já adiantei aqui, né? E tanto a esposa de Isaac também, né? Ela tem aquela dificuldade de ter também filhos. Então, você vem uma geração de promessa, onde Deus ele vai intervindo dentro da história, no livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele vai contando ali falhas, ele vai contando também um pouco do sobrenatural de Deus, da ação do eterno, da ação de Deus, vai mostrando a ação de Deus, Deus agindo na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, dando filhos aquelas mulheres que para elas era impossível gerar filhos. Então o livro de Gênesis, ele termina com a história de José, o governador do Egito. Agora imagina, né? Um judeu ser governador uma superpotência, né? de um império, porque o Egito era um império, né? Imagina um judeu agora ser governador de império ali. Então, é deixar de pessoas de boca aberta,
né? Bom, isso nem sonhos, as pessoas vão falar mais. Aí a gente vai lá para o livro de Mateus, né? Para Deus nada é impossível, né? Vê se depois de Israel se tornar escravo no Egito, eles não esqueceram a promessa. Não foi fácil manter as 12 tribos unidas, porque toda hora tinha confusão separatista. Quando Israel se torna uma nação, era difícil mantê-las unidas. Era difícil manter 12 tribos unidas. Não era fácil, não. Teve anos que Moisés, quase perdeu a paciência. Então, se você pegar o livro de Juízes, o de Samuel, o livro de Reis, aí vai ver que toda hora tinha confusão. Toda hora tinha problemas, dificuldades. Eles apoiavam um rei diferente, apoiavam um rei diferente, às vezes apoiavam um rei idólatra, às vezes apoiavam um líder que não queria obedecer, ou alguém que se rebelava contra o povo e acabava contra o próprio Moisés, né? E acabavam seguindo. Então, poucos foram momentos que Israel teve unidos. Até com Josué, quase não aconteceu a união. Até com Josué, depois que Josué ele assume, até com Josué quase não aconteceu a união das 12 tribos. Então, Gênesis é um livro de harmonização. Gênesis é um livro de tradições e de harmonização. E uma das coisas que teve que harmonizar é a quantidade de nomes para o Eterno. E havia muitos nomes dados a Deus, ou muitos nomes dados ao Eterno. E eles tinham que harmonizar isso. Você não ia pensar que era um Deus diferente do outro, porque cada um dava um nome diferente ao Eterno. É, por isso que é sempre bom estar lendo outras traduções. É por isso que eu saber você criou Deus do céu e da terra, né? Aí vai aparecer a palavra Deus, né? Só que Deus podia ser várias coisas. Deus podia ser um pedaço de madeira, Deus podia ser o raio, Deus podia ser um Deus que comia farofa, podia ser. Então, eles davam, havia vários nomes dados ao Eterno, e eles precisavam resolver essa questão, precisavam resolver isso. Então, o livro de Gênesis vai trazer um aspecto unificado em sua teologia. E podemos observar que o livro de Gênesis ele é repetitivo. Nós devemos lembrar que o Gênesis traz a história de um Deus e do seu povo. Então Deus pega a cultura de um povo e ensina algo sobre ele mesmo. Deus ele pega a cultura de um povo, toda a cultura do povo, e ensina algo sobre ele mesmo. E qual é a cultura que Deus ele pega? Né? Por exemplo, Deus ele vai pegar lá, já vai acontecer logo no livro de Gênesis, logo no começo, sacrifício de animais. E Deus, o Eterno, ele vai pegar isso, ele vai ensinar, ele vai acabar ensinando algo. Ele pega isso e ensina algo sobre ele mesmo, ele vai ensinar algo sobre ele mesmo, sobre ele próprio Deus. Apesar que Deus ele não pede sacrifício de animais, né? Mas já era uma cultura, o sacrifício de animais já era uma cultura semita. O povo sumério já fazia isso, já sacrificava animais. Mas ele sacrificava animais, mas de uma forma desordenada, que dava nojo de ver. E era toda hora e todo instante. E Deus, e o que Deus ele vai fazer? Deus ele vai pegar isso, ele vai pegar essa cultura, ele vai pegar esse costume, ele vai ensinar algo sobre ele, e ele vai colocar ordem, não o que ele pediu,
Ele não pediu sacrifício de animais, mas ele aproveitou a oportunidade para ensinar algo sobre ele. É como o tabernáculo. Deus pegou o tabernáculo para ensinar algo sobre ele. Porque tabernáculo, até o povo pagão, eles tinham também. Tabernáculo não foi uma coisa assim, né? Que Deus, que Deus falou assim, surgiu na minha cabeça, Moisés, e assim como na visão você viu, faça isso também. Não, né? Deus ele pegou, era uma cultura do povo, e Deus ele teve essa, Deus teve e foi inteligente, e já pegou algo que já era usado, mas Deus falou assim, olha, mas não vai ser igual ao que eles fazem, vai ser diferente. Mas já era algo que já era feito. Deus só foi lá e colocando pingo nos is. Olha, eles fazem assim, mas vocês vão fazer desse jeito aqui. Olha, tem o tabernáculo daquele jeito lá. Mas o tabernáculo que eu quero, vou mostrar na visão para Moisés, é desse jeito. Eles sacrificam animais desse jeito, mas eu vou fazer do outro jeito. Então, Deus pega uma coisa que já existia no tempo e ele pega isso, ele, ele transforma, ele acaba transformando isso em uma lição, em algo para que o povo venha aprender, em uma linguagem em que o povo venha entender Deus. Então a história primitiva, né, ela vem do capítulo 1 ao capítulo 11, até o versículo 26, depois a história de Abraão, do capítulo 11, versículo 27, até o capítulo 25, versículo 18. A história de Jacó, do capítulo 25, versículo 19, até o capítulo 36, versículo 43. E a história de José, que vai do capítulo 37, versículo 1, até o capítulo 50, versículo 26. E aí, e aí vai contando, então, a história de todo o livro de Gênesis. Mas isso foi apenas uma introdução do livro de Gênesis, né? É claro que teve a história, tossi um pouco, porque houve uma coisa aqui na garganta, tive que tomar uma água, mas é assim, quando se faz algo ao vivo, um monte de coisa acontece, né? Cai o copo de água no chão, aí tem que ir lá na torneira, aquele negócio todo. Mas, quando eu pensei em fazer esse estudo, falei, vamos fazer um estudo sobre o livro de Gênesis, mas de uma forma diferente, né? Não de uma forma cristianizada, mas de uma forma em que a gente possa entender melhor e pegar isso para aprender e colocar em prática o que nós aprendemos, né? Uma forma de estudo. E precisou, assim, eu achei até difícil, falei, vai ser difícil falar sobre isso, porque falar sobre Sumério é um pouco difícil, né? Então, essa foi a introdução do livro de Gênesis. Na próxima semana, se assim Deus permitir, se o Eterno permitir, né? Está falando um pouquinho da introdução, que ainda faltou um pouquinho, mas também do capítulo 1. Aí já entra dentro do capítulo 1 do livro de Gênesis, né? Vê que só a introdução ela já pega um pouco de tempo, só de falar de Gênesis. Aí depois do capítulo 1, e assim, se Deus, o Eterno, permitir, a gente vai falando um pouquinho mais sobre esse livro. Que Deus abençoe a todos, que Deus tenha uma boa noite e até a próxima semana.